Pessoal, eu sou o Rafael, vamos para mais um vídeo, agora abordando esse tema, né, do HIV e AIDS. A ideia do vídeo é abordarmos um pouco a origem da doença, né, a origem da AIDS, de onde veio esse vírus, falar um pouco dos modos de transmissão e de prevenção da AIDS, é uma coisa muito relevante para toda a sociedade, e o que existe a respeito de tratamento. Apesar de não ser uma doença que não tem cura, existem remédios que tornam a vida do soro positivo, né, da pessoa que tem AIDS ou que tem o HIV circulante no corpo, mais tranquila, mais agradável. A ideia é passar por esses três temas. Então, a AIDS, né, é uma doença que caracterizada pela redução da capacidade do corpo de reagir a outras doenças. Então, ela ataca o nosso sistema imunológico. Por ser uma doença cujo vírus, que é o seu agente causador, está presente nos fluidos corporais relacionados à reprodução, né, o fluido vaginal e o esperma, ela é classificada como uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Não é a única rota de transmissão, mas é a rota mais comum. Né? O meio da relação sexual é o caminho mais rotineiro para ver a transmissão da AIDS. Ela é causada por um vírus, né, uma virose, e o vírus tem a sigla HIV, de vírus da imunodeficiência humana em inglês. Esse vírus, né, chegou aos seres humanos recentemente, no século XX, né, em algum período ali do século XX. E os casos começaram a ficar mais frequentes, né, começaram a perceber esse vírus e a doença que ele causava ali no final dos anos 70, início dos anos 80. Então começaram a aparecer vários casos de pessoas jovens com cânceres e com pneumonias muito severas que o corpo não reagia. E percebia-se uma baixa num tipo de célula de defesa especial que é o linfócito, no caso o linfócito T. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre ele, mas o que se descobriu é que esse vírus, né, que causava esse problema nesses linfócitos, que afetava esses linfócitos, era um vírus muito similar ao vírus que atingem outros primatas. Atingem, por exemplo, o chimpanzé. Então, muito provavelmente, esse vírus migrou, né, das espécies de primatas para o ser humano por meio do consumo, né, da carne desses animais. Era um vírus circulante no corpo do animal, então às vezes o consumo da carne mal passada, com sangue ainda, ou a utilização do sangue do animal em algum tipo de ritual, né, algum tipo de fato da cultura das tribos africanas, por exemplo, pode ter levado à passagem do vírus, né, a migração dos primatas para os humanos. Existem duas linhagens, vamos dizer assim, de vírus, né, do HIV 1 e 2. Uma é que vem, sim, a diferença entre elas é porque elas vêm de espécies diferentes. Então, são vírus que vêm de animais diferentes. Ambos primatas, né, ambos macacos comuns lá da África, mas tem vírus diferentes que afetam espécies diferentes. Mas o funcionamento deles é o mesmo. E aí, nos primatas, o vírus não é tão drástico como ele é no ser humano, por conta do tempo de evolução. Provavelmente é um vírus que evoluiu junto com as espécies de primatas ao longo de muito tempo e as espécies foram aprendendo a lidar com ele. Né? O vírus foi ficando menos perigoso para esses macacos, para esses primatas. Como a infecção humana é bem recente, né? A gente está falando de algumas décadas apenas, ainda não deu tempo da nossa espécie se adaptar a esse vírus. Então ele ainda é muito agressivo para nós. O problema que ele causa, como eu tinha falado, era enfraquecer o sistema imunológico. O sistema imunológico é o nosso sistema de defesa. Ele tem várias rotas de defesa. A rota mais eficiente é a que nós chamamos de imunidade adaptativa, que é a capacidade que o nosso corpo tem de identificar algum agente causador de doença e gerar reação específica contra esse agente. Existem células no nosso corpo e outros órgãos que trabalham de forma inata, forma de amplo espectro, afeta todo mundo, que é quando a gente tem febre, quando tem um inchaço em algum lugar, são reações do corpo
como se fosse a primeira linha de reação contra alguma infecção. E existe a segunda linha, que é mais efetiva, que é aquela que é pontual, que identifica, rastreia e identifica o agente causador da doença. E essa linha, né, de imunidade adaptativa, essa linha de imunidade direcionada, ela depende do trabalho de uma célula, de um grupo de células, são os linfócitos, mais especificamente do linfócito TCD4. Ele é uma célula que está na raiz de duas linhas de defesa muito grandes, que é a linha dos linfócitos B, que produzem anticorpos, e a linha dos linfócitos T, que são células citotóxicas. Elas mesmas vão lá matar os inimigos, né? os inimigos, os agentes causadores de doenças. Então, são células com essa capacidade de identificar o agente causador e destruí-lo. Ambos, né, tanto o linfócito T, CD8, como o linfócito B, que produz anticorpos, eles precisam ser estimulados pelo linfócito TCD4. Então, esse linfócito inicia o processo de produção de anticorpos e das células killers, que em inglês, né, as células específicas para matar os invasores. E como o vírus afeta o linfócito TCD4, o que acontece? Esse linfócito tem uma redução na sua presença. Então, reduz a quantidade dos linfócitos CD4. Por consequência, essas duas rotas de defesa ficam enfraquecidas, às vezes até paradas, dependendo do nível da infecção. Então, acaba que o corpo perde a capacidade de se defender, né, às vezes de situações de agentes causadores de doenças mais simples. Um vírus de gripe, por exemplo, que é facilmente eliminável pelo nosso corpo, acaba sendo um vírus letal, né, acaba matando pessoas porque elas não têm essas defesas. Então, o efeito desse vírus ele é muito drástico em nós porque ele afeta, ele para a nossas principais linhas de defesa contra doenças. E aí o que acontece? É um vírus muito mutante, né? Ele muda muito, o DNA dele, o RNA dele, o material genético dele varia muito, ele muda o tempo inteiro e por isso é tão difícil desenvolver uma vacina. Um outro complicador também é que a vacina vai estimular o corpo a produzir anticorpos. Só que a produção dos anticorpos depende do trabalho do linfócito B, que por sua vez depende do linfócito TCD4. Então uma pessoa, né, se a pessoa tomar uma vacina previamente, se o vírus não fosse tão mutante, talvez ela desenvolvesse anticorpos, tivesse anticorpos no corpo, ou por tempo suficiente para impedir o início da infecção. Mas se a infecção já acontecesse, ela não teria os linfócitos TCD4 atuantes. Uma vacina posterior a isso não teria mais efeito, porque não seria mais possível produzir os anticorpos. Então, a vacina é uma condição que ainda não existe para nós, né? Não tem um mecanismo que funcione, que seja efetivo, mas há tratamento, né? Existem remédios que conseguem reduzir a capacidade do vírus de se replicar, né? De se multiplicar dentro do corpo da pessoa. Então, isso dá às pessoas, né, um conforto maior, porque esses remédios vão impedir que os vírus estejam numa quantidade grande o suficiente para afetar o trabalho dos linfócitos TCD4. Então, esse vírus, né, o HIV, quando a pessoa está infectada, ele vai se acumular em alguns pontos, em alguns fluidos corporais. Né? Nesses fluidos haverá uma maior quantidade de vírus, uma quantidade grande o suficiente para ser transmitido para outra pessoa. Né? Os principais fluidos corporais onde se encontra o vírus é o sangue, o esperma, né, que é o fluido que o homem produz e libera junto com o espermatozoide, fluido vaginal, aquele que lubrifica a vagina durante as relações sexuais, e também no leite materno. Então, nesses 4 fluidos, a quantidade de vírus é bem grande. Em outros fluidos, como suor, lágrima, saliva,
você não vai encontrar o vírus ou vai encontrá-lo numa quantidade baixa demais para que ele seja infectante, para que ele passe, seja transmitido para outras pessoas. Então, o contato, né, com uma pessoa que tem HIV, o contato físico não é um problema, né? Não vai ser uma rota de transmissão. Só vai ser se por um acaso o contato ocorrer com algum desses fluidos. Então, o sangue de uma pessoa contaminada é um mecanismo de transmissão. Então, quando ocorre o contato com o sangue de alguém que está contaminado, a pessoa se cortou, né, por aquele corte, saiu sangue, e aí o contato com esse sangue é perigoso. Feridos no corpo, né, machucados. O contato, a relação sexual, que é a principal rota de transmissão, né, a mais comum. E no caso das mães, quando elas estão grávidas e descobrem que tem esse vírus, é um dos exames que se faz logo no início do pré-natal, elas têm que ser medicadas para reduzir a quantidade, a carga viral delas, para que esse vírus não passe, né, não consiga atravessar a placenta e chegue até o bebê. Na hora do parto, né, o parto tem que ser feito com todo cuidado para que a criança não entre em contato com o sangue da mãe também, assim, com a carga viral muito grande, então a quantidade de vírus tem que estar monitorada, tem que estar baixa. E o ideal é que essa mãe não amamente o bebê. Mesmo que ela esteja tomando os remédios, que a carga viral dela esteja baixa, existe a possibilidade dela ter vírus no leite e passar para o bebê. Então, acaba não sendo interessante arriscar a saúde do bebê, transmitindo a ele o vírus. Então, o ideal é ser uma mãe soropositiva, né, uma mãe que tenha o vírus circulante no corpo, ela evite amamentar o bebê. Então, aqui tem só uma tabelinha com algumas coisas, algumas atividades que transmitem o HIV e que não transmitem. Então, as relações sexuais sem preservativo, elas transmitem o vírus. O uso do preservativo impede a passagem do vírus não atravessa a parede da camisinha, então ele fica retido no fluido onde ele já estava. Então, na hora do parto, né, ou na amamentação, a mãe pode transmitir para o filho, então o ideal é que a mãe soropositiva não amamente. Contato direto com sangue infectado, né, então profissional de saúde, né, que está uma enfermeira que está cuidando de alguém ferido, então ela tem que tomar um pouco mais de cuidado. Dentistas, outros profissionais de saúde que entrem em contato direto com a pessoa têm que ficar mais atentos para impedir, para evitar essa exposição ao sangue contaminado. E o compartilhamento de objetos perfurocortantes, agulhas, seringas, eles têm que ser descartáveis ou utilizar algum material que seja esterilizável. Não só a agulha e seringa, né? A agulha e seringa está mais voltado ao uso de drogas injetáveis. Mas utensílios mesmo, né? Um alicate de cutícula, né? Tesoura de cortar unha, cortador de unha, né? Pensando nos materiais de higiene próximo nosso, a gente tem que olhar para eles com um pouco de cuidado. O próprio, né, a própria ida ao salão de beleza, se não esterilizar corretamente aqueles equipamentos que as manicuristas e pedicures usam, pode ser uma rota de transmissão. Então, o ideal é que cada pessoa vá ao salão levando seus alicates, seus palitos, seus tudo para poder fazer sua unha tranquilamente, sem se expor a mais esse risco. E aí, atitudes que não transmitem o HIV, né? Coisas que a gente pode manter com pessoas que tenham soro positivo. Então, beijo, né? Beijo no rosto, na boca, abraço, aperto de mão, cumprimentos de modo geral. Não, por essas vias não se transmite o vírus da AIDS. Né? O contato com a lágrima, com o suor, né? Com as roupas, com o lençol, também não tem. Então, você pode deitar na mesma cama que uma pessoa que tenha AIDS, pode ter contato, praticar esporte com elas. Né? Então, tem contato, um esporte de contato físico, você acaba encostando na pessoa, isso não tem problema nenhum. Usar os mesmos talheres e copos também não tem problema, porque na saliva não tem essa carga viral tão grande a ponto de transmitir. E o uso de banheiro, banheira, piscina, também não tem, não se transmite. A piscina, né, e a banheira, como tem muita água ali envolvida, por mais que a pessoa tenha um sangramento dentro desse local, aquele pouco de sangue que vai sair vai diluir bastante na água, assim, a possibilidade de transmitir o vírus a uma outra pessoa é remota.
Então acaba que a gente pode ter a calma, a tranquilidade de compartilhar essas coisas, né? Algumas coisas eu tinha comentado, né, mas eu achei importante trazer de novo essa imagem e conversarmos, né, a respeito da transmissão e também da prevenção da AIDS. Tem alguns fatos aqui importantes, né? Primeiro, que o número de brasileiros infectados está aumentando, né? Entre 2015 e 2018 aumentou 13%, isso é muito, principalmente entre jovens, né, de 20 a 24 anos. Por quê? Esse pessoal, né, mais novo, posso dizer mais novo porque eu tenho bem mais que isso, eu tenho mais de 10 anos a mais que o 24 aí, não viveram o início dos anos 90, no final dos anos 80 e tal, e eles não têm o medo que as pessoas mais velhas têm da AIDS. Né? Quem viveu os anos 80 e os anos 90, é meu caso, a gente tinha notícias horríveis a respeito da AIDS. Né? A AIDS era uma sentença, quem se contaminava com o vírus HIV era uma sentença de morte. A pessoa sabia que ia morrer e a morte seria breve e sofrida, né? E dolorosa. Então, a gente tinha muito, né? Quem é mais velho tem muito medo. Quem é mais novo, como já pegou um momento mais tranquilo no mundo, um momento com mais remédios que funcionam, um momento com distribuição de remédio mais ampla, acaba tendo menos medo de se contaminar. Então, pela falta da vivência, acaba achando que é um problema menor. Então, hoje em dia, né, no Brasil, né, desde 1996, se não me engano, tem direito garantido ao tratamento gratuito. Então, a pessoa pode ir às farmácias de alto custo ou algum outro mecanismo público para distribuição de remédio, pode ir lá pegar. Ela faz o cadastro dela como soro positivo e consegue pegar periodicamente os remédios que ela precisa para poder se tratar. Existe uma gama muito grande de remédios, vou falar disso um pouco mais para frente, e aí a pessoa vai utilizar aqueles que o médico recomendar, né, que são os mais adequados para o estilo de vida dela. Então, o que acontece? Existem outros mecanismos, né, que estão aqui listados, as profilaxias pós-exposição, PPE, ou pré-exposição, PRPE, que são remédios que podem ser tomados para evitar a proliferação do vírus. São remédios antivirais, né? Fazem parte do kit contra a AIDS. Esses remédios eles vão ter a função de reduzir a capacidade do vírus de se replicar, caso ele já esteja no corpo da pessoa. Se a pessoa teve uma atitude de risco, né, teve um comportamento de risco, né, praticou sexo sem preservativo com uma pessoa que ela não conhecia muito bem, né, não foi com um cônjuge, né, com um namorado, algo do tipo. Compartilhou algum tipo de material perfuracortante, né, no uso de drogas e tal. Ou no caso de um profissional de saúde que não tenha tomado as devidas precauções e entrou em contato com o sangue de um paciente que ele não conhece. Então, para esses casos, a pessoa pode tomar um remédio, né, tomar esses antivirais por um tempo para impedir a proliferação do vírus caso ela tenha se contaminado. Chama de profilaxia pós-exposição. A pré-exposição ela é indicada para pessoas que quem tem mais chance de entrar em contato com o vírus. Então, a pessoa que é casada com um soro positivo, por exemplo, né, que vai ter relações sexuais com essa pessoa. Então, ela está, por estar se relacionando com alguém soro positivo, ela tem uma predisposição maior, né, ela tem uma exposição maior, uma chance maior de se expor ao vírus. Por conta disso, existem remédios, né, de pré-exposição, para a pessoa tomar antes de se expor, para evitar, né, a contaminação. E um detalhe muito importante, porque hoje em dia existem vários remédios, né, que tratam a AIDS, não resolvem o problema, não eliminam o vírus, mas dão à pessoa, né, soropositiva uma qualidade de vida grande, mas esses remédios não são tão simples assim. Eles causam uma série de efeitos colaterais, né, e isso incomoda a pessoa. A vida não vai ser normal mesmo. Vai ser uma vida com mais qualidade, mas vai exigir tomar os remédios para o resto da vida e conviver com os efeitos colaterais. Então, o melhor caminho
o melhor caminho é evitar, né? Tomar todas as medidas de prevenção, utilizar preservativo nas relações sexuais e evitar de se expor, né, ao contato com aqueles fluidos corporais que podem transmitir o vírus de uma pessoa para outra. Falando um pouquinho do tratamento da AIDS, né, esse tratamento se dá por mecanismos que controlam a replicação do vírus. Então, o que dá para fazer é reduzir a quantidade de vezes que esse vírus se multiplica. Então, atrapalhar esse processo. Isso se dá por meio de medicamentos chamados antirretrovirais. O HIV, né, o vírus da AIDS, ele é um retrovírus, ou seja, ele é um vírus que tem material genético formado por RNA e não DNA. Aí ele ele fabrica uma proteína especial que obriga as células a transformar o RNA do vírus em DNA e incorporá-lo ao DNA da célula para criar mais cópias de vírus. E no início, né, no início dos anos 80, quando ocorreu o início da pandemia da AIDS, não, não se sabia ao certo o que estava acontecendo, demorou um pouco, né, foi em 80, no final dos anos 70, início dos anos 80, né, no início, o número de casos começou a aumentar. Só em 83, se não me engano, 82, 83, que se descobriu o agente causador, né, se descobriu o HIV. E aí, né, aproveitando medicamentos, né, tentando desenvolver medicamentos a respeito disso, se desenvolveu um medicamento chamado de AZT, que foi o primeiro antirretroviral que funcionava para combater o HIV. Era um remédio que era utilizado para tratamento de alguns cânceres e percebeu-se que ele funcionava, que ele impedia a replicação do vírus. Só que tinha que ser uma dosagem alta e tinha muito efeito colateral. Então as pessoas tomavam o AZT, quem conseguia comprar, né, e tomar, que era muito caro, mas mesmo assim, né, elas muitas vezes não conseguiam manter o tratamento por muito tempo, por conta do mal-estar que o remédio causava. Então muita gente morreu por falta de um mecanismo, de um medicamento eficaz contra ele. De lá para cá, foram se desenvolvendo outros antirretrovirais, né, mais efetivos, que funcionam melhor. Hoje em dia ninguém mais utiliza, assim, não se usa mais o AZT para esse propósito. Utilizam-se vários outros. Né? Hoje em dia é um coquetel, né, uma combinação de vários remédios diferentes. Existem mais de 30 combinações diferentes que pode se usar para poder reverter os sintomas, né? Reverter a replicação do vírus. Vai depender muito de como é a vida da pessoa. Né? Tem alguns desses remédios que causam efeitos, pode causar surto psicótico, pode causar perda de consciência momentânea. Então são remédios muito fortes. Então, dependendo da profissão que a pessoa tem, ela não pode usar determinada combinação. O médico vai ajustar para uma outra combinação que funcione. Né? Aí, uma vez que esses antirretrovirais estão atuando no corpo, reduzindo a replicação do vírus, é ideal também que a pessoa faça algum tipo de tratamento para fortalecer o sistema imunológico, né? Aumentar a quantidade dessas células e a efetividade dessas células de defesa. E além disso, fazer todo o possível para controlar os sintomas de outras doenças. Então, uma gripe, qualquer outra doença que a pessoa tenha, né, ela tem que ser tratada com muita seriedade, porque é uma pessoa que é soropositiva, né, que tem o vírus HIV circulante no corpo, ela está sempre em risco, né, do sistema imunológico dela baixar. Quando o vírus começa a se replicar em maior quantidade, ele começa a reduzir aquela quantidade dos linfócitos TCD4, aí a gente fala que a pessoa está com AIDS, está manifestando o sintoma. Né? O principal sintoma é essa redução drástica dos linfócitos e a perda da capacidade de reagir a doenças. Quando a quantidade de vírus está baixa, a gente não fala que a pessoa está com AIDS, ela fala que a pessoa é soropositiva, ela tem o HIV circulante. Ela está contaminada, mas o vírus está controlado, não está causando os efeitos que normalmente ele causa. E aqui só um levantamento, né, uma amostra de como funciona, como é o tratamento para HIV no mundo. Né? O Brasil ele é uma referência mundial no tratamento da AIDS.
não sei se o primeiro, mas um dos primeiros países a distribuir o remédio gratuitamente, e é um dos poucos, né, que tem a cobertura em todo o país para todas as pessoas e gratuitamente. Então são poucos os países que têm uma distribuição total, né, para todos os em todo o país, em todos os estados. Então você tem aqui na Argentina, no Brasil, Estados Unidos, México e alguns países aqui, né, no norte, norte da África, sul da África, alguns aqui na Ásia também, um ou outro na Europa, mas a maioria dos países não tem uma política tão eficiente, né, tão ampla quanto a do Brasil. Então, o Brasil ele é destaque, né? Ele é sinalizado como um exemplo no mundo, né, no tratamento da AIDS. E assim, o Brasil teve até há uns anos atrás, né, teve um protagonismo porque ele enfrentou as organizações, a Organização Mundial do Comércio e as grandes empresas, os grandes laboratórios, para poder quebrar as patentes dos remédios, dos coquetéis anti-AIDS, para produzi-los em larga escala, para distribuição gratuita no Brasil e em vários países na África também. Então, o Brasil produziu esses remédios, produz ainda por muito, produz com em grande demanda e distribui isso para populações que precisam, tanto no Brasil quanto fora, né, em outros países do mundo. Era isso, pessoal. Acho que eu consegui abordar todos os assuntos mais importantes. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês, né, que eu tenha esclarecido tudo a respeito do assunto. Caso não tenha, vocês fiquem à vontade para me perguntar, né, para deixar comentário no YouTube ou na plataforma, no Google Sala de Aula e também, né, no nosso grupo do Telegram. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.